Saudações e um agradecimento super especial à audiência do Júris 360 Lab por acompanhar a gente aqui nesta análise. Hoje o nosso mergulho é nos temas repetitivos do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. São decisões, assim, fundamentais, né? Fundamentais e complexas. Pois é, e a gente sabe que essa natureza meio interdisciplinar delas pode complicar um pouco na hora de estudar. Uhum. Mas olha, pensando nisso, a gente está usando aqui a organização didática do Dr. Paulo Sacerdote. Ele é advogado, especialista em direito público. Ah, sim. E ele agrupou as teses por disciplina, sabe? Processo civil, administrativo, para facilitar mesmo a compreensão, a fixação. É uma ótima abordagem. Então, é bom avisar que essa classificação que a gente vai usar aqui, ela é mais didática, pode ser um pouquinho diferente das categorias oficiais lá do STJ, tá? Exatamente. Essa organização temática é uma ferramenta muito boa, porque, olha, o volume de decisões é enorme, né? E a complexidade também. Então, agrupar por matéria ajuda demais a consolidar o conhecimento. Fica mais lógico do que só seguir número. Faz todo sentido. E para garantir a segurança do conteúdo, né? A gente focou nos temas de recurso representativo de controvérsia, os RRCs, Sim. os RRCs, Com trânsito em julgado confirmado até 19 de março de 2025. E os dados foram checados agora, em 30 de junho de 2025. Bem atualizado. segurança total na informação. Agora, atenção pessoal, preparem o fôlego porque, olha, a gente está começando uma série de 10 partes, vamos analisar muitas teses. Uau! 10. Sim, é uma jornada, assim, intensa por uma das maiores compilações de teses do STJ. Mas eu garanto, vai valer muito a pena o investimento de tempo. Com certeza, é um material riquíssimo. Neste primeiro bloco, então, vamos analisar as 5 primeiras teses selecionadas de Direito Processual Civil. Foco total agora, ok? Vamos começar. O primeiro é o tema repetitivo 1282. A questão aqui era a seguinte: a seguradora paga a indenização para o segurado, né? E aí, quando ela vai cobrar do causador do dano, na ação de regresso, ela assume as vantagens processuais do consumidor. Tipo, escolher o foro. Isso foi julgado em fevereiro de 2025. E a resposta do STJ foi não, bem direta. A tese diz que o pagamento da indenização, a tal da subrogação, não transfere para a seguradora as prerrogativas processuais que são do consumidor. Isso inclui, principalmente, aquela regra de competência do artigo 101, inciso I, do CDC, que é a mais favorável. Ah, entendi. Então, na ação regressiva, a seguradora tem que seguir as regras gerais de competência do CPC mesmo. O STJ reforçou que esses direitos do consumidor são personalíssimos, né? Não passam automaticamente para a seguradora. Interessante essa distinção, bem clara. Bom, seguindo então. Tema repetitivo 1267, julgado em março de 2025. Esse aqui é super prático, né? Muito. O juiz lá da primeira instância não admite a apelação. Impede o recurso de subir para o tribunal. E aí? O que fazer? É correção parcial? É agravo de instrumento? Pois é, dúvida comum. O STJ esclareceu isso em 2 partes, olha só. Primeiro, essa decisão do juiz que barra a apelação, ela viola o artigo 1010, parágrafo 3º do CPC. Por quê? Porque o juiz está usurpando a competência do tribunal, que é quem deveria analisar a admissibilidade, né? Certo. Vá à competência do tribunal. Ok, reclamação. Mas atenção ao detalhe. Se essa negativa de seguimento acontecer especificamente numa execução ou num cumprimento de sentença, aí sim o recurso que cabe é o agravo de instrumento. Está lá no artigo 1015, parágrafo único do CPC. Ah, então a chave é onde a apelação foi barrada, se é no processo de conhecimento ou na execução. Entendi. Resolve muito a confusão mesmo. Exato. Delimitou bem. Ótimo. Agora vamos para o tema repetitivo 1253, de agosto de 2024. Esse fala de execução de sentença coletiva. A pergunta era: imagina que uma execução coletiva, tipo movida por um sindicato, foi extinta. Certo. E foi extinta por prescrição intercorrente, aquela que acontece por demora dentro do processo, né? Isso, pela inércia no andamento. O indivíduo que seria beneficiado por aquela sentença, ele ainda pode entrar com a execução individual dele? Mesmo a coletiva tendo sido extinta? Pode. Sim, o STJ protegeu o direito individual nesse caso. A tese firmada é clara.
A extinção da execução coletiva por prescrição intercorrente não impede que o substituído, ou seja, o indivíduo, busque o seu direito individualmente. Ele pode usar o mesmo título executivo, basicamente o direito individual de cobrar não morre só porque a ação coletiva ficou parada e foi extinta. Que bom! É uma proteção super importante para o cidadão, né? Sem dúvida. Mudando um pouco de assunto, mas ainda em processo. Tema repetitivo 1246, julgado em novembro de 2024. Esse toca num ponto delicado, lá do direito previdenciário. Ah, sei. Incapacidade. Exato. É possível usar recurso especial para o STJ reavaliar se a incapacidade do segurado existe, se é total, parcial, temporária, permanente. O STJ pode rever isso. Olha, a resposta aqui é um não bem firme. Reafirma um limite clássico do STJ. A tese diz que é inadmissível recurso especial para rediscutir essas conclusões sobre a incapacidade. Por quê? Porque isso exigiria reexaminar fatos e provas. E essa análise factual, quem faz são as instâncias ordinárias, o juiz de primeiro grau e o tribunal de segunda instância. Entendi. O recurso especial para o STJ é para discutir a interpretação da lei federal, não para dizer se a perícia ou as testemunhas estavam certas sobre a condição física da pessoa. É a famosa súmula 7 do STJ, né? Perfeito. Aplicação da súmula 7. Limita a discussão no STJ a questões de direito mesmo. E para a gente fechar este bloco, tema repetitivo 1235 de outubro de 2024, discutiu aquela impenhorabilidade famosa, né? Valores até 40 salários mínimos do artigo 833, inciso X do CPC. Ah, sim. Empenhorabilidade da poupança ou de outras aplicações até esse limite. Isso. A questão era, isso é matéria de ordem pública, o juiz pode reconhecer de ofício, sem ninguém impedir. E o STJ definiu que não é matéria de ordem pública. Portanto, o juiz não pode reconhecer de ofício. Ah, não pode. Não pode. Quem tem que alegar é o executado, a pessoa que está sofrendo a penhora. E tem que alegar na primeira oportunidade que tiver para falar no processo. Pode ser numa petição simples, nos embargos à execução, na impugnação ao cumprimento de sentença. Mas tem que ser na primeira chance. E se não alegar? Aí ocorre a preclusão, ou seja, perde o direito de discutir aquela empenhorabilidade específica naquele processo. O ônus é da parte interessada de proteger o seu patrimônio nesse ponto. Entendi. A iniciativa tem que ser da parte. Bom, ficou claro. Analisamos 5 temas bem importantes de processo civil, né? Cada um com um impacto prático enorme. Com certeza. Decisões que afetam muito o dia a dia da advocacia. Nos veremos no próximo bloco. Olá! Vamos começar mais um bloco, dando sequência à nossa análise de julgados importantes. O foco agora são 5 teses bem recentes do STJ, definidas em recursos repetitivos, sabe? Vamos dar uma olhada nos temas 1232, 1217, 1207, 1193 e 1150. São todos ali do direito processual civil e áreas próximas. Para começar, que tal o tema 1232? Aquele sobre honorários em mandado de segurança. Com certeza. E é fundamental acompanhar essas decisões do STJ, né? Elas não só unificam como a lei federal é interpretada, mas assim, acabam mostrando tendências, resolvendo pontos que afetam muitos processos. Muita gente, né? Exato. Então vamos lá. Tema 1232, julgado no finzinho de 2024. A pergunta era, cabe fixar honorários de sucumbência lá na fase de cumprimento de sentença de um mandado de segurança individual? Principalmente quando a sentença gera efeitos patrimoniais, valores a receber? A lógica parece indicar que sim, né? Afinal, teve trabalho do advogado ali. Pois é, parece intuitivo, mas o STJ foi por outro caminho. A tese firmada foi que, não são cabíveis honorários advocatícios nesse caso específico. A base para isso é o artigo 25 da Lei do Mandado de Segurança, a Lei 12.016 de 2009. Ela já diz que não cabe honorário no processo de conhecimento do MS. Ah, no processo principal. Isso. E o tribunal, estendeu essa mesma lógica para a fase de cumprimento que nasce direto daquele mandado individual, mesmo que tenha valores envolvidos.
Reforça aquela natureza bem especial do MS, sabe? Entendi, uma especificidade importante mesmo. Bom, seguindo então, o tema 1217, de maio de 2024, esse mexe com precatórios e RPVs federais. A Lei 3.463, lá de 2017, permitiu cancelar automaticamente esses pagamentos depois de 2 anos do depósito. A grande dúvida era, esse cancelamento era válido, assim, de cara, só pelo prazo, sem nem ver se o credor ficou parado, se foi inerte mesmo? Então, aqui o STJ trouxe uma modulação, um ajuste importante. O cancelamento que aconteceu entre julho de 2017 e julho de 2022, baseado só nesses 2 anos, ele é válido sim, mas Tem um mais. tem um mas crucial. Só é válido se ficar comprovada a inércia do credor. Se, por outro lado, ficou demonstrado que o credor não conseguiu levantar o dinheiro por alguma razão fora do controle dele, aí o cancelamento é considerado ilegal. Ah, faz mais sentido. Exato. Não é só o tempo que passou. Tem que analisar a conduta do credor. É um jeito de equilibrar a gestão do dinheiro público com o direito da pessoa, né? Com certeza. Uma análise mais justa, embora, imagino, possa gerar discussão sobre o que é inércia e o que é impedimento, mas vamos para o próximo. Tema 1207, de junho de 2024. Compensação de valores previdenciários. Como é que fica quando alguém recebe um benefício no administrativo e depois ganha outro na justiça, mas não pode acumular os dois? Como desconta? Certo. A definição aqui foi que a compensação tem que ser feita mês a mês. O valor que a pessoa recebeu administrativamente num certo mês só pode ser descontado até o limite do que ela teria direito pela decisão judicial naquele mesmo mês. Ok, mês a mês. E o ponto-chave que protege o segurado é que essa compensação nunca pode deixar a pessoa com um valor mensal negativo ou devendo alguma coisa no final. É para evitar a tal da execução invertida. Que a vitória na justiça não vire um problema, né? Exatamente. É uma proteção clara para quem é hipossuficiente na anelação. Muito importante essa garantia. Bom, avançando. Tema 1193, decidido em agosto de 2024. Esse é sobre execução fiscal de conselho profissional. A Lei 14.195 de 2021 criou um valor mínimo para essas ações. A pergunta era, essa regra nova que manda arquivar as execuções abaixo desse piso vale para os processos que já estavam rolando antes da lei? Vale sim. O STJ entendeu que, por ser uma norma processual, essa regra de arquivamento tem aplicação imediata. Vale para os processos em curso. O objetivo é claro, tirar do judiciário um monte de execução de valor baixo, né? Para dar mais eficiência. Desafogar um pouco. Isso. Só que tem uma ressalva importante. A regra do arquivamento não vale se já tiver acontecido uma penhora efetiva de bens naquele processo. Ah, então se já acharam bens, a coisa continua. Exato. Se o crente já está, digamos, minimamente garantido pela penhora, aí a execução segue, mesmo que o valor seja abaixo do novo piso legal. É um ponto de equilíbrio. Entendi. Faz sentido para não anular o esforço já feito. E para fechar este bloco, o tema 1150, lá de setembro de 2023, PASEP. Aquele fundo dos servidores públicos. Eram várias questões aqui, né? Banco do Brasil tem responsabilidade? Qual o prazo para reclamar desfalque e quando começa a contar? Exato. Um tema com impacto prático enorme para muita gente. O STJ resolveu em 3 pontos principais. Primeiro, sim, o Banco do Brasil tem legitimidade passiva. Ele pode ser processado por falhas no serviço, tipo saques que não deveriam ter acontecido, desfalques ou falta de rendimento correto nas contas PASEP. Ok, bebê no polo passivo. E o prazo? Segundo ponto. O prazo para pedir esse ressarcimento é o prazo geral de 10 anos, que está lá no artigo 205 do Código Civil. Prescrição decenal. 10 anos. E o terceiro ponto, o início da contagem, que costuma ser o mais polêmico. Foi o ponto-chave. O prazo só começa a contar no dia em que o titular da conta, comprovadamente, toma ciência dos desfalques. Não é da data do erro, é da data da ciência. Ah, isso muda tudo. Muda tudo.
Garante que a pessoa tenha a chance real de buscar o direito, porque evita que o prazo acabe antes mesmo dela descobrir que tinha um problema na conta. Fundamental essa definição do marco inicial pela ciência. Bom, então passamos por 5 teses bem relevantes do STJ. A 1232, sobre não caber honorários no cumprimento de sentença de MS individual. A 1217, condicionando o cancelamento de precatórios à inércia do credor. Uhum. A 1207, protegendo o segurado na compensação previdenciária, evitando a execução invertida. A 1193, aplicando o piso das execuções fiscais aos processos em curso, salvo penhora prévia. E a 1150, definindo a legitimidade do bebê, o prazo decenal e o início da contagem pela ciência no caso PASEP. Exato, todas elas mostram bem esse esforço contínuo do STJ de uniformizar a aplicação da lei federal e resolver essas questões práticas, né? Com certeza. Fica a reflexão, né? Como o sistema, ao buscar essa eficiência e uniformidade, consegue equilibrar as regras gerais com a justiça do caso concreto, com a proteção de quem está ali buscando seu direito. É um desafio constante que vimos nessas decisões. Nos veremos no próximo bloco. Curtiu? Deixe seu like e inscreva-se. Olá. Estamos de volta, continuando a nossa conversa sobre as teses de recursos repetitivos do STJ em direito processual civil. Seguimos de onde paramos, agora com mais 5 teses importantes para a gente analisar. 1141, 1133, 1105, 1092 e a 1064. Vamos lá. Começando pela tese 1141. A questão aqui, bem direto ao ponto, né, era saber se prescreve a pretensão de pedir um novo precatório, ou RPV, depois que o anterior foi cancelado pela Lei 13.463 de 2017. O que o STJ decidiu? Decidiu que sim, prescreve, e o prazo, olha só, é de 5 anos. É aquele prazo padrão contra a Fazenda Pública, né? Do decreto 20.910/23. 5 anos, ok. Isso. Mas o ponto crucial mesmo é o começo da contagem. O prazo só começa a correr quando o credor é notificado, sabe, daquele cancelamento. Tá lá no parágrafo 4º do artigo 2º da Lei 13.463. A decisão é de outubro de 2023. Basicamente, sem notificação, o prazo não começa para ele. Entendi. Então a notificação é a chave para iniciar a prescrição. Garante que o credor saiba, né? Perfeito. Seguindo. Tese 1133. Essa foi sobre juros de mora. O ponto era, quando eles começam a contar? É da citação na ação de cobrança das parcelas atrasadas ou, lá atrás, na notificação da autoridade no mandado de segurança que reconheceu o direito? Essa era a dúvida. E a definição foi clara. O termo inicial é a data da notificação da autoridade coatora lá no mandado de segurança. Ah, então é no MS mesmo. Exato. O raciocínio é que ali, naquele momento da notificação no MS, o devedor, a Fazenda Pública no caso, já foi constituído em mora, já ficou ciente oficialmente da obrigação, entende? Uhum. Isso segue a lógica do Código Civil, artigo 405, e do CPC, artigo 240. A decisão é de maio de 2023, buscando uniformizar isso. Faz todo sentido. A Mara começa com a ciência oficial lá no processo original que deu o direito. Ótimo. Agora, mudando um pouco. Tese 1105. Essa envolveu a súmula 111 do STJ. Aquela sobre honorários em ações previdenciárias, né? Limitando a data da sentença. A pergunta era, ela continua valendo depois do CPC de 2015? Continua assim, firme e forte. O STJ bateu o martelo, isso em março de 2023, dizendo que o conteúdo da súmula 111, com a redação lá de 2006, continua eficaz. Mesmo com o CPC novo? Mesmo com o CPC 2015. Então, na prática, para calcular os honorários do advogado nessas ações, a base de cálculo ainda são as parcelas vencidas só até a data da sentença. Não incluem os que vencerem depois. Entendi. Então, uma regra já consolidada que se mantém. Ok, próxima. Tese 1092. Essa aqui é interessante. Mistura execução fiscal com falência. A Fazenda Pública pode habilitar um crédito tributário que já está sendo cobrado numa execução fiscal lá no processo de falência da empresa? Pode sim. O STJ afirmou que é possível. A Fazenda pode escolher habilitar o crédito na falência, mesmo já tendo a execução fiscal em andamento. Ah, interessante. E isso vale até para casos anteriores à Lei 14.112, de 2020, que mudou a Lei de Falências.
Tem só uma condição importante, né? Qual seria? A Fazenda não pode ter pedido nenhuma medida de constrição de bens, tipo penhora ou arresto, lá na execução fiscal. Se não pediu, pode habilitar na falência. É uma decisão de novembro de 2021. Dá uma flexibilidade para a Fazenda, mas evita a garantia dupla do mesmo crédito, né? Claro, para manter a isonomia entre os credores na falência. Boa. Para a gente fechar este bloco, temos a tese 1064. Essa parece um pouco mais, digamos, detalhada. É sobre inscrição em dívida ativa de benefícios previdenciários ou assistenciais pagos indevidamente. Tem a ver com o procedimento administrativo, né? Exatamente. Essa tese é fundamental, julgada em junho de 2021. Ela reforça muito a necessidade do devido processo legal administrativo antes de inscrever alguém na dívida ativa. Tem basicamente duas partes principais. Certo. Primeiro, se a inscrição na dívida ativa foi por benefício pago indevidamente e o processo administrativo começou antes de 22 de maio de 2017, que é a data de vigência da MP 780, essa inscrição é considerada nula. Nula. E aí? Aí a administração tem que, fazer de novo. Tem que notificar o segurado, dar chance para ele se defender, contraditório, ampla defesa, tudo direitinho, só depois, se for o caso, constituir o crédito e inscrever de novo. E, claro, tem que observar a prescrição. Entendi. Precisa garantir a defesa antes. E a segunda parte? A segunda parte segue a mesma linha, mas para terceiros. Se a inscrição foi contra um terceiro que supostamente sabia ou devia saber de alguma fraude, dolo ou coação lá na origem do benefício, e o processo administrativo contra esse terceiro começou antes de 18 de janeiro de 2019, vigência da MP 871, a inscrição também é nula. Mesma coisa, então. Mesma coisa. Tem que reiniciar o processo administrativo, garantir a defesa desse terceiro antes de poder inscrever o débito em dívida ativa. O recado do STJ é claro, não basta achar que pagou errado, tem que ter um processo justo antes de usar a força da dívida ativa. Perfeito. Cobrimos então essas 5 teses com pontos bem relevantes sobre prescrição, juros, honorários, execução fiscal, falência e devido processo legal administrativo. Muita coisa importante para a prática, né? Fique a reflexão. Essa ênfase no contraditório prévio, como na tese 1064, é ótima para o cidadão, mas será que não dificulta um pouco a recuperação desses valores pelo Estado? Um ponto para a gente pensar. Bom, por agora é isso. Nos vemos no próximo bloco para continuar nossa análise. Curtiu a discussão? Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Olá! A gente sabe que, navegar pelo volume de informações jurídicas, principalmente dos tribunais superiores, é um desafio e tanto, né? Com certeza. O material do STJ, por exemplo, costuma ser bem extenso. Bastante. Então, dando sequência à nossa exploração anterior, vamos analisar hoje mais um bloco de teses importantes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça. O foco hoje vai ser em 5 julgados específicos de direito processual civil. Perfeito? Vamos lá. Então, bora direto aos pontos essenciais dos temas. 1059, depois o 1058, 1056, 1054 e o 1050. Tudo pronto para a gente entender o que o STJ decidiu e, claro, por quê. Prontíssimo. Bom, começando pelo tema repetitivo 1059. É uma questão bem prática que mexe com o dia a dia da advocacia. Honorários de sucumbência recursais. Ah, sim. A majoração. Isso. Aquela majoração do artigo 85, parágrafo 11 do CPC, quando é que ela realmente se aplica? Tipo, se um recurso for só parcialmente provido, já escapa dessa majoração? Exato. Olha, o STJ colocou um limite bem definido aí. A tese que ficou firmada é bem clara, né? Essa majoração de honorários só cabe mesmo se o recurso for integralmente não conhecido ou desprovido, seja por decisão monocrática ou lá no colegiado. Integralmente. Isso, ou seja, é simples. Basta que o recurso seja provido, mesmo que, assim, minimamente. Uhum. Por exemplo, só para ajustar juros, correção monetária, os tais consectários da condenação, sabe? Sei. Se tiver qualquer provimento nesse sentido, a regra do parágrafo 11 já não se aplica. Entendi. Quer dizer, fica
a mensagem de que essa majoração funciona quase como uma penalidade, né? Para recursos que o tribunal considera totalmente sem chance. Exatamente, essa é a ideia. Não é algo automático só por ter recurso. Não é automático. Beleza. Isso já nos leva para outra questão de definição processual, também bem clara, mas agora sobre organização judiciária, o tema repetitivo 1058. Certo. A dúvida aqui é: quem tem a competência para julgar aquelas ações que buscam garantir matrícula de criança, de adolescente, em creche ou escola pública? Seria a vara da Fazenda Pública, porque envolve o município, o estado, ou vai para a vara da infância e da juventude? Então, aqui a resposta do STJ foi, assim, taxativa, sem margem para dúvida. A competência absoluta da Justiça da Infância e da Juventude. Absoluta. É. O fundamento está lá nos artigos 148, inciso 4º, e 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né? A Lei 8.069 de 90. Não tem como interpretar diferente, segundo o STJ. Faz todo sentido, né? Concentra essas ações onde já existe expertise e o foco na proteção integral, no melhor interesse da criança, como o ECA manda. Exatamente. O espírito da lei é esse. E falando em alcance das decisões, o tema repetitivo 1056, esse tratou dos limites subjetivos da coisa julgada, num caso bem específico, né? Um mandado de segurança coletivo. Isso, da AMERGE. Era sobre a vantagem pecuniária especial, a VPE, de militares do antigo Distrito Federal. Certo. E a grande dúvida era: quem se beneficiava dessa decisão? Só quem estava na lista? Só quem era filiado? Pois é, e o que chama atenção nesse julgado é justamente a amplitude que o STJ deu para a coisa julgada. Ficou decidido que a decisão beneficia todos os militares, da ativa a inativos e também os pensionistas do antigo Distrito Federal, desde que pertencessem à categoria representada pela associação, claro, no caso, os oficiais. Todas. Mesmo quem não... Mesmo quem não estava naquela lista juntada lá no início do processo. Ou para quem nem era afiliado à associação na época. Nossa. Foi uma interpretação que expandiu bastante o alcance subjetivo da decisão. Foi além dos limites formais que a gente poderia esperar inicialmente. Uma expansão bem significativa mesmo. Imagino as implicações para identificar e garantir o direito de todo mundo que se encaixava ali. Com certeza. Deu trabalho. Bom, saindo um pouco das ações coletivas e entrando nas execuções fiscais, a gente tem o tema repetitivo 1054. Uma dúvida, olha, muito comum. Clássica. A Fazenda Pública, quando vai cobrar um tributo na Justiça, ela precisa adiantar o dinheiro das despesas do correio para citar o devedor, aquela carta de citação. Então a resposta, com base lá no artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6.830 de 80, é não. Não precisa adiantar. Não precisa. A tese firmada dispensa a Fazenda Pública de antecipar essas custas postais. Ela só vai ter que pagar esse valor, se for o caso, lá no final do processo. Ah, entendi. E só se ela sair vencida na demanda, o que não é o mais comum em execução fiscal, né? É uma prerrogativa para, digamos, desburocratizar e agilizar a cobrança do crédito público. Uma facilitação processual importante para a gestão da dívida ativa, então. Faz sentido. Exato. E para a gente fechar este bloco de hoje, o tema repetitivo 1050. Esse lida com uma situação que acontece bastante em ações contra o INSS. Sim, muito comum no previdenciário. Imagina a situação. A pessoa entrou na justiça pedindo um benefício. Aí depois que o INSS já foi citado no processo judicial, ele vai lá e começa a pagar o benefício administrativamente, por conta própria. Acontece. A pergunta é, esse valor que o INSS pagou por fora, na via administrativa, ele diminui a base de cálculo dos honorários advocatícios, aqueles que o advogado vai receber pela vitória na ação judicial? Esse ponto é crucial para a advocacia previdenciária, né? E o STJ consolidou o entendimento. Esse pagamento administrativo, seja total ou parcial, feito pelo INSS depois da citação válida no processo judicial, ele não altera a base de cálculo dos honorários de sucumbência que foram fixados na sentença. Ah, não altera? Não altera. Ou seja, os honorários têm que ser calculados sobre a totalidade dos valores que a decisão judicial reconheceu como devidos, como se aquele pagamento administrativo não tivesse ocorrido, para esse fim específico do cálculo dos honorários. Entendi. A lógica é remunerar o trabalho do advogado que levou ao reconhecimento do direito em juízo.
né? Sobre todo o proveito econômico que foi obtido ali na ação. Protege-se, então, a remuneração pelo êxito judicial, independente de atos posteriores da administração. Perfeitamente. Essa é a ideia. Bem, com isso a gente fecha a análise deste bloco de teses do STJ em Direito Processual Civil. Várias definições importantes para a prática, né? Sim, bastante coisa relevante para o dia a dia. Fica então a reflexão. Como será que o equilíbrio entre facilitar o acesso à justiça e garantir a razoável duração do processo se manifesta nessas decisões que a gente acabou de discutir? Uma boa pergunta para pensar. Nos veremos no próximo bloco para continuar essa exploração. Curtiu o conteúdo? Deixe o seu like e inscreva-se para não perder os próximos. Até lá! Até a próxima. Olá, bem-vindos a mais uma conversa focada em direito processual civil. Hoje a gente encerra, nossa série sobre teses de recursos repetitivos do STJ nessa área. Exato. Vamos fechar com chave de ouro, olhando os últimos 5 temas que selecionamos. A ideia é a mesma de sempre, apresentar o essencial dessas decisões recentes do STJ de um jeito, assim, bem direto ao ponto. E hoje são os temas 1040, 1030, 1029, 1026 e 1023. E vale lembrar, que toda essa organização por disciplina, que ajudou muito a gente aqui, foi um trabalho do Dr. Paulo Luiz. Verdade, um agradecimento super especial ao Dr. Paulo Luiz por essa curadoria excelente. Bom, então vamos desempacotar isso. Tema 1040. Qual era a questão central mesmo? Olha, era sobre a ação de busca e apreensão, aquela do Decreto-Lei 991. A pergunta era se a contestação, a defesa do réu, podia ser analisada antes de o juiz conseguir executar a liminar, sabe? Antes de pegar o bem. E a resposta foi um não bem claro. A tese do STJ diz a análise da contestação só depois de cumprida a liminar de busca e apreensão. Ah, tá. O que é interessante aqui é essa definição da ordem, Primeiro a efetividade da medida, depois a discussão. Prioriza a retomada do bem. Entendi. Garante a urgência da medida, pulando para o tema 1030, julgado lá em 2020, esse falava sobre renunciar a valor para poder entrar no Juizado Especial Federal, né? Isso. A questão era, posso abrir mão do que passa de 60 salários mínimos, incluindo até prestações futuras, só para minha causa caber na competência do Jeffs? E aí? Pode sim. O STJ disse que é lícito o autor fazer essa renúncia expressa. Isso considera as regras da Lei dos Juizados e também do CPC sobre valor da causa. Nossa, isso é bem relevante, né? Muito. Porque facilita o acesso à justiça. Os juizados são mais rápidos, Então, mesmo que a pessoa receba um pouco menos, ela pode optar por um caminho mais célere. É uma escolha. Interessante essa flexibilidade. Mas falando em juizado, o tema 1029, também de 2020, parece que foi na contramão, talvez. A questão era sobre execução de sentença coletiva. Aqui a coisa muda um pouco. A pergunta era: peguei uma sentença de ação coletiva que correu na vara da Fazenda Comum, rito ordinário, posso executar a minha parte individual lá no Juizado Especial da Fazenda, com aquele rito mais simples deles? Aqui é onde fica realmente interessante. E a resposta foi: Não pode. O STJ vetou. Nada de propor execução de título de ação coletiva de rito ordinário nos juizados especiais da Fazenda. E também não dá para impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153 ao juízo comum que vai fazer a execução. então tem que manter a coerência, Onde começou? Exato. A lógica é manter a coerência entre os ritos. O rito da execução tem que ser compatível com o da ação principal que gerou o título. Não dá para ficar misturando assim. Entendido, coerência processual. Mudando de assunto, agora para execução fiscal, tema 1026 de 2021. Podia o juiz mandar negativar o nome do devedor fiscal, tipo botar no Serasa, com base no CPC? Podia e pode. O STJ confirmou. O artigo 782, parágrafo 3º do CPC se aplica, sim, às execuções fiscais. Ah, que interessante. Pois é, e o juiz deve aceitar o pedido para incluir o nome nos cadastros, de preferência pelo sistema Serasa Ajude. E olha que interessante, não precisa nem esgotar outras medidas antes. Nossa! Direto assim. A única trava se tiver uma dúvida muito séria sobre a própria dívida lá na Certidão de Dívida Ativa, a CDA.
Se a gente conectar isso, vê o judiciário dando mais força para a cobrança fiscal, né? Com certeza. Uma ferramenta a mais de coerção. Para fechar, o último tema, 1023, também de 2021, esse era bem específico. Prescrição para dano moral de servidor público exposto ao DDT. Quando começa o prazo? Esse é um ponto sensível, né? A tese diz que o prazo prescricional começa quando o servidor tem ciência dos males que podem surgir da exposição. Ciência. O STJ não aceitou usar a data da lei que proibiu o DDT como marco, porque a lei em si não descreveu os riscos dos malefícios. Isso levanta uma questão importante. A subjetividade, né? Quando a pessoa realmente soube. Exatamente. Especialmente em danos que demoram para aparecer, como por exposição a tóxicos. Definir o momento exato dessa ciência é sempre um desafio na prática. Com certeza. Bom, então, resumindo o que a gente viu hoje. Decisões chaves sobre busca e apreensão, T1040, flexibilidade para entrar nos JEFs, T1030, coerência de ritos na execução coletiva, T1029, negativação na execução fiscal, T1026, e o início da prescrição por exposição a nocivos, T1023. Isso. Impactos diretos na prática, né? E fica uma reflexão, eu acho. Com a jurisprudência mudando tanto, principalmente em processo, como a gente vai além de só ler a tese, como entender a razão por trás, a ratio decidendi e talvez até antecipar os próximos passos. Que métodos ajudariam a gente a sentir a direção do vento na jurisprudência? Excelente ponto para a gente continuar pensando. E olha, mais uma vez, muito obrigada ao Dr. Paulo Luiz pela organização desse material todo de processo civil que a gente discutiu. Fundamental mesmo. E obrigado a você que nos acompanhou em mais essa análise aqui no Juris 360 Lab. Se gostou, se foi útil, considere se inscrever no canal, deixar aquele like, que ajuda muito a gente a continuar. Isso aí. Então é isso, encerramos por aqui, até a próxima!